pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Pronto, estamos no ar com mais um pod.com, ponto oficial. Eu já começo pedindo para você se inscrever no canal, certo? Cada dia a gente tem mais pessoas inscritas no canal e aí depois você compartilha, que é para a gente ter mais tempo, né, para trazer pessoas da sociedade para a gente entrevistar. Eu vou começar esse pod dizendo um texto, eu acho que eu já disse esse texto aqui, de Levi Venceslau, irmão da cantora Flávia Venceslau. Levi que teve um acidente no dia do aniversário dele, de 20 anos, isso já faz uns 15 mais ou menos, e aí ele ficou tetraplégico no dia do aniversário. Isso foi lá em Caruaru, por ali, acho que Recife, enfim. E aí ele nunca tinha escrito nada e de repente ele é como se destampasse ali um acesso à espiritualidade e também à capacidade de escrever. Aí tem um trecho desse livro dele, que é um livro fantástico, embora o nome seja assustador, Cadeira Elétrica. Mas ele explica o porquê do nome no livro. Aí tem um trecho lindo que eu digo de vez em quando por aí, quando ele diz assim: imagine que você mora em uma casinha bem modesta e numa noite de insônia observa uma pequena rachadura numa telha onde se vê um pontinho de luz. Ao se aproximar, vê que não é só uma luzinha. Remove a telha rachada e descobre uma infinidade de estrelas. Retirando todas as telhas, eu descobri que a minha casa não tem fim. Meu endereço sou eu. A cada mistério descoberto, outros tantos vêm surgindo. Entrei em um processo de busca que me levou a saber que já fui muitos e que ainda sou cada um dos que fui. Encontrar-me com todos esses eus é saber quem eu sou e seguir em busca de ser mais. Esse texto de Levi Venceslau é um texto belíssimo e é com ele que eu abro o pod de hoje e eu vou conversar com Matheus Galvão. Vamos falar um pouco sobre a sua vida até chegar na sua profissão, na política. Perfeito. Não é? A gente está aí próximo de uma campanha. Estamos em campanha eleitoral, né? Próximo aí do dia 6 de outubro, onde as pessoas vão para a urna. E aí, Matheus, dizer que é uma honra ter você aqui no pod. A gente tem conversado com alguns candidatos a vereador e também a prefeito e convidamos, né, outros candidatos. Eu espero que eles possam vir também. Maravilha. E aí vamos conversar sobre você, sobre o seu propósito na política. Mas aí eu quero começar com uma pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas aqui, que é para você falar de você, na sua origem. Quem é você? O que você puder lembrar da sua infância, na sua casa, vizinhos, seus irmãos, seus amigos, sem pressa de contar essa história da sua infância. Aí. Maravilha, maravilha, Jackson. Muito obrigado primeiro pelo convite. Para mim, uma honra. É um programa que já tem aí uma tradição, já visto aí por todos. E assim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, apresentando um pouco o Matheus, né? E eu acho que é por aí mesmo. Quem é Matheus? Matheus, nascido aqui em Salvador, Bahia, né? Pais do interior, meu pai veio de Formosa, do Rio Preto, para cá, minha mãe veio de Jiquié. Formosa fica próximo de onde? No oeste, lá no extremo oeste da Bahia, já perto na divisa do Piauí. Bem longe, bem né? longe. Essa Bahia é imensa. 1.200 quilômetros, Jackson. Nossa, a Bahia é gigante. E assim, eles vieram, se encontraram, casaram, tiveram o primeiro filho, que está aqui agora em sua frente. A sua irmã ou a sua mãe do Recôncavo? Minha mãe Jiquié. De Jiquié. Jiquié. Terra do Sol. Terra do Sol. A gente brinca, diz que Jiquié é na beira do vulcão, né? Ali. Na boca do vulcão. Poucos lugares eu vi tão terra quente. De o Ali Salomão, Zé Brito, né? Exatamente. Carlos Betão. Muita gente e muitos políticos também, né? Já tivemos dois governadores, se não me engano, em Jiquié. Um é o Lomanto, o outro foi César Borges. Que construiu aquele teatro lá, um teatro muito bonito, né? Foi na gestão dele a construção daquele teatro. César foi um grande homem, foi um homem público que trouxe muita coisa aqui para a Bahia. Pois então veio o Matheus e... Sim, aí seus pais se casaram. Se casaram. No interior? Se encontraram. Não, aqui em Salvador se encontraram. Inclusive, meu pai conta uma história muito engraçada que ele fala: eu vi sua mãe de costas e quando eu encontrei com ela
eu falei, aquela é a mulher da minha vida. Aí eu falei, pô, e foi num centro espírita que eles se encontraram. Olha que interessante. E meu pai olhou, bateu e falou, é ela e ela noiva de outra pessoa, e eles se viram pela primeira vez, terminaram o que tinham, que minha mãe terminou, né, esse noivado, e ficou com ele. E foi meu pai e minha mãe hoje, Jackson, são as grandes alicerces da minha vida. Meu pai é um influenciador direto hoje no que eu sou, e no que eu quero construir. E sempre assim muito carinhosos comigo, nós somos muito família, sempre fomos muito família. Você é filho único? Rapaz, aí eu tenho uma irmã, Marta, advogada hoje, tá? Tinha um irmão, aí eu vou entrar um pouco nessa história também, que veio a óbito, né, depois de uma coisa repentina. Mas, enfim, são as coisas que a vida nos traz. Quanto tempo tem? Não, meu irmão faleceu, eu acho que eu tinha 14 anos, então eu tenho 33 anos, mais ou menos, que ele faleceu, que eu tenho hoje 47 anos. Ele simplesmente estava... uma quinta-feira foi jogar bola, eu me lembro dessa semana, porque foi muito marcante, claro, né? Realmente. Nós, muito família, minha mãe e meu pai, sempre com muito carinho para a gente, sempre, meu pai e minha mãe foram pais espetaculares, foram, não são ainda pais espetaculares, pessoas assim que me trazem, poxa, a maior referência de vida, de amor, de carinho, de construção familiar. Então, meu irmão, numa quinta-feira, foi jogar bola, saiu, voltou com uma dor na perna, e ninguém entendia o que estava acontecendo com essa dor. A gente foi, logicamente, no ortopedista, não, ele torceu, e aí, isso aqui em Salvador, tá? Ele torceu a perna e tal. Quando chegou no sábado, ele começou a ter falta de ar. E ninguém entendia o que é que tinha a ver a perna torcida com a falta de ar dele, né? E voltamos lá no ortopedista, não, é isso mesmo e tal. Na segunda-feira, aí eu digo esse prazo, porque eu acho que é marcante isso. Na segunda-feira, ele começa a aparecer umas placas no corpo, meu irmão. Isso é ele com 12 anos. E aí, foi aniversário de meu avô no sábado, no domingo. Meu avô já falecido, Edésio. E na segunda começa a aparecer umas placas, e aí a gente começa a realmente se preocupar, né? Porque a falta de ar com a placa. E aí voltamos ao hospital. Um tio meu era diretor de lá, o Dr. Rosalvo Coelho, médico. E na quarta-feira ele foi para a UTI. E ninguém entendia o que estava acontecendo, porque na quarta-feira foi detectado que ele estava com infecção por estafilococcus. E quer dizer, não tinha nada a ver não com tinha futebol, nada a ver com futebol, não aí, tinha nada a ver com a perna. Uma coincidência ali, né, que ele está Foi- jogando futebol. Com a Foi perna- o que o destino reservou É. para ele. Então, depois, na quinta, ele veio a falecer. Minha mãe é professora do Colégio São Paulo, né? E nós construímos nossa vida. Minha infância foi no Colégio São Paulo. Minha vida até o terceiro ano, eu não tive outra escola. E aí, quando você tem, por isso que até perguntei onde você estuda, porque a gente constrói uma vida com aquelas pessoas que são. Hoje, os meus grandes amigos são do colégio, são das escolas, da escola que eu estudei, né? E foi uma comoção muito grande. Poxa, foi um baque, né? Um baque que ninguém espera mesmo, mas sempre olhando pelo lado bom da vida, cada dia que passa a gente começou a ficar mais junto ainda. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, nós, o amor aumentando. Acho que a palavra amor entre a gente é uma coisa que é o que significa a nossa família. Enfim, aí cursei até o terceiro ano lá no Colégio São Paulo. Isso morando aonde? Morando em Salvador, já no condomínio Bangalô, ali no Cidadela. Morando aqui. Cidadela. Ali perto ali onde era Foxtrot. Você se lembra? Tinha uma loja de música, Foxtrot. Isso lá
Você fala na Pituba, não? Não. Lá, indo pra Barra? Não. Ela fica tinha em frente ao hiperposto, ali no Iguatemi. Sim. Em É frente. porque eu acho que tinha uma Foxtrot lá também. Mas não era essa. Era do meu amigo Tom, né? Que já exato. também, já tá no andar de cima também, né? Isso. Morreu recentemente. E né? isso tem a ver um pouco com a minha música, com a história musical, que também a gente já entra aí um pouco nisso, porque depois do falecimento de meu irmão, eu cursei, fiz tudo, mas eu falei, não, eu preciso começar a encher a minha cabeça com outras coisas, que a vida da gente segue. Eu tenho meu pai e minha mãe, porque nesse momento quem tem que ter força somos nós. Os pais da gente são mais difíceis de terem, de conseguirem achar tanta força. Então, naquele momento, eu conversava, minha irmã mais nova, 5 anos que eu, mas a gente falava, Tita, chegou a hora da gente ajudar os nossos pais para que eles tenham sentido na vida, porque pai e mãe, eles não são feitos para enterrar filho. E o normal, da seria, vida é né, diferente. Os mais velhos, Isso. né, irem primeiro, né? E, rapaz, aí eu falei, não, vamos fazer uma aula de música. Vamos aí. Meu pai comprou um teclado e começamos os três, minha mãe. Meu pai trabalhava na Petrobras, meu pai sempre trabalhou, foi concursado de lá, trabalhou nesse tempo vivendo a vida aí na Petrobras. E eu, minha mãe e Marta começamos a aula de música. E só que deu certo foi eu, viu, Jackson? Só que conseguiu ter alguma coisa. E aí inicia... Mas aí essa busca é de um conforto, um apoio através da arte, através da música, né? Claro. No caso, de qualquer forma, serviu para ser um alento, né? Momentaneamente ali para sua mãe, para sua irmã, né? E quer dizer, a família convivendo, o momento da gente estar junto e de realmente aflorar algumas coisas e conviver, né? Conviver. Eu acho que o momento naquele momento era para a gente estar junto sempre. Um dando força ao outro, um segurando a mãe que estava ali. Mas, enfim, aí veio a minha vertente musical. Pela música. Eu, assim, cheguei a alguns momentos a pensar em ser músico, viu? Juro para você. E isso aí você com o quê? Com 15, Rapaz, 16 15 anos? Por aí, 15 anos. E não... A escola, sabe, para mim, foi um grande lugar de amigos. Eu construí muitos amigos hoje. Eu tenho... Olha, é engraçado demais. Aí depois eu te conto, porque tem um deputado que era amigo meu lá do São Paulo e que hoje a gente se encontrou na vida, nos apoiando, enfim, médicos, amigos. Pô, doutor, eu vou fazer uma referência aqui, doutor Leonardo Khrushchevsky, amigo querido, uma pessoa que tem me ajudado muito. Que depois você encontra na política. Encontra na vida política, exato. Sandro Regis, deputado estadual, e eu encontrei ele também na vida política, enfim. Mas antes teve a música. Sim, você fazia aula de piano e qual o seu instrumento? Rapaz, eu comecei com o piano, o teclado, né? Na verdade, o teclado, e aí era um momento de 16 anos, né? Um adolescente de 16 anos, comecei a tocar teclado, mas falei, pô, eu não vou ficar levando o teclado para debaixo do braço para ir para as festas tocar. E eu comecei a tocar e tocava direitinho, Jackson. Tocava direitinho. E eu falei, não, eu tenho que mudar isso. E aí veio o violão na minha vida. É mais tranquilo. É mais tranquilo. Tem até aquela brincadeira que fazem com o pianista, né? O cara foi escolher tocar piano, aí tem que carregar o piano, né? Aí o cara toca uma flauta, porque aí é fácil, bota na mochila. O violão também é um instrumento super leve, né? Eu ia para as fases, né? Aí já estava a adolescência, florescendo aí a paquera, as meninas e tal, e aí não ia com o teclado que eu tinha que ligar na tomada, era feio. Aí a gente comecei, não, vou tocar violão. Eu tinha um tio meu, hoje falecido, Carlos Galvão, né? Ele foi um grande violonista e chegou a tocar com Gil em alguns momentos. Teve era um ícone. Poucas pessoas eu vi tocar como ele, eu posso dizer agora isso. E aí eu comprei na Foxtrot, ali do lado da casa de meu pai, o meu primeiro violão, que foi um de Giorgio. E comecei e gostei. Eu toquei, eu vivi a minha vida, a minha convivência, grandes amigos eu fiz com a música, né?
Claro, nada profissional, por enquanto. Por enquanto, porque chegou um momento em que a gente tem os amigos em comum e todos tocam. Então você chegou a formar algum grupo musical? Não sei se eu posso falar aqui no ar e qualquer coisa você me diz, mas eu tinha uma banda de forró. Sim. Isso eu tinha mais ou menos 19, 20 anos, se não me engano, que chamava Furico de Jegue. Uma banda de forró, tá? Mas a gente contradizia o nome horrível, né? Todo mundo depois até lhe conto a história, mas a gente só tocava músicas tradicionais de forró. Então, o nosso repertório era de Luiz Gonzaga, você tinha aquele Alcimar Monteiro, você tinha muita coisa boa no repertório, eram bons músicos. Eram amigos que se encontravam na farra, que tocavam e que chegaram e construíram esse grupo. Rapaz, a menina que cantava comigo, Tatiana, médica hoje, pessoa super bem sucedida. De vez em eu fiz até uma live com ela na época da pandemia, lá em minha casa. E a gente tocando forró de novo, eu e ela, que somos amigos, né? Os pais amigos. E você tocando violão. Eu tocando violão, continuando tocando violão. Mas aí veio a Furico de Jegue. E a gente não brincou não, viu, Jackson? Foi bom, viu? A gente, chegamos a lotar alguns lugares. Em cima disso, a gente tinha esse nome, que foi... Eu não participei da construção da escolha do nome. Cheguei na banda já tinha o Furico. E o Furico já tinha. Mas foi muito legal. Foi outra experiência maravilhosa. E eu posso lhe dizer que a Furico de Jegue ela foi uma das pioneiras, né, do forró universitário. A gente veio antes de Fala Mansa, veio assim, e não fizemos sucesso, porque eu acho que cada um ali tinha a sua vida. Será que foi por causa do nome? Rapaz... Sabe Deus. Não, mas eu tenho... O nome era irreverência, né, do momento, a gente jovem, então veio... Eu me lembro que teve um caso interessante que um amigo meu era sobrinho de Julie, né, colunista e tal. E aí eu falei, dá uma mídiazinha aí, nossa, bota aí a banda, dá oportunidade aí na coluna, sua tia tão lida a coluna e tal. Aí ele foi a Julie, e aí Julie falou, olha, com esse nome eu não tenho condição de botar nada aqui, eu posso botar F de Jegue, para não dizer. Aí eu falei, não, sem censura, não, a banda mais censurada da Bahia, não pode, ou é Furico ou não é. Bota... Enfim, aí são histórias realmente que a gente traz da adolescência da gente. A banda era muito legal, foi muito E aí, bom. Até que idade você tinha? Eu fiquei... A gente chegou a... Em paralelo a isso, eu comecei a trabalhar, e aí foi meu primeiro emprego no Bloco Cheiro de Amor. Já no Carnaval, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu era estagiário de carteira assinada. Isso eu tinha para 22 anos, 22 aí. Mas mantive ainda. Porque o que é que acontece? Na época da música, eu terminei conhecendo e convivendo com muita gente, com muita coisa. Inclusive, e na época meu pai, e aí é um detalhe importante nessa linha em que estamos seguindo, da minha vida, é que meu pai se aposenta da Petrobras, né, em 97, 98, 97, enfim. E ele começa por um convite do então secretário de Infraestrutura, Heraldo Tinoco, que é amigo de infância dele, que hoje e chamo ele como tio, tá? Chamei ele como tio enquanto em vida, chamo a mulher dele, Clélia, também como tia, para ele trabalhar no gabinete, né, de Heraldo. Heraldo, secretário de Infraestrutura, ele fazia uma assessoria. E meu pai prontamente aceitou. Tinha acabado de se aposentar da Petrobras. Ele muito precisando, né, novo ainda, precisando de atividade, e veio esse convite, foi maravilhoso, tudo se encaixou, e foi aí o primeiro despertar da vida política de Mateus, tá? A gente, em paralelo à música,
meu pai foi para lá, Heraldo fez a primeira campanha dele em 1900, a última campanha dele para deputado federal em 1998. E Heraldo ganhou, foi o segundo colocado. Meu pai participou diretamente da coordenação da campanha dele e eu participei de forma de ajuda, não era remuneração, não tinha remuneração, não tinha nada, mas gostei do que eu vi. Achei legal e aí comecei a olhar a política. Não tinha nenhum tipo de experiência, vi aquele momento que meu pai estava passando, por isso que eu falo aqui, meu pai foi uma das grandes inspirações hoje para eu chegar aonde estou, com as minhas vontades e anseios. Mas tinha a banda e tinha política, e a construção disso tudo aí foi uma grande rede de amigos que eu construí, sabe? Uma grande... Poxa, hoje é a minha maior riqueza, Jackson. A minha maior riqueza são os meus amigos, as pessoas que vivem comigo, que a gente tem. Pô, rapaz, é muito bom, é muito bom. Eu falo às vezes que minha música é aquela: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E é isso aí. E é Roberto isso aí. Carlos. E é isso aí. Então você tem uma trajetória assim nos bastidores, né, da política. Perfeito. E aí isso levou você a querer se candidatar também e participar da política efetivamente, assim, mais diretamente, né? Inicia aí, Jackson, aí, essa vontade. O que é que acontece? Eu tinha banda, tinha um cheiro, enfim, e aí eu comecei na época, a Semineto foi ser assessor do então secretário de Educação, Heraldo Tinoco, tá certo? Isso foi em 2000, se não me engano. Heraldo ganhou e foi ser secretário de Estado de Educação, e em 2000 a Semineto, com o desejo de ser candidato a deputado, ele foi trabalhar junto com o Heraldo, por orientação do avô dele, o senador Antônio Carlos, e ele trabalhou ao lado de meu pai na Secretaria de Educação. Meu pai era assessor e Neto também como assessor político lá dentro. E pronto, aí foi exatamente o que eu precisava para começar de forma efetiva o despertar político. Em 2000, se não me engano, 2002 foi a eleição de ACM Neto, a primeira eleição dele para deputado federal. Meu tio, que poderia ser deputado federal, não saiu, foi ser candidato a vice-governador de Paulo Souto, se não me engano. E Neto saiu para deputado federal, né? Aí, bom, ocupando os espaços e as coisas os redutos, né? Os redutos eleitorais, e eu fui, a convite do então presidente estadual do PFL Jovem, ACM Neto, participar dessa militância. E aí, cara, aí foi daí para falar assim, é aqui o que eu quero para minha vida. Tá? 2002, Neto entra como deputado federal, né, o deputado federal mais votado aqui da Bahia, e Léo, daí o gabinete dele era Bruno, né, tinha Bruno, tinha Léo, tinha alguns outros aí. E em um momento, Léo precisa se ausentar por alguma campanha política, alguma coisa, não me lembro, não me atento bem, e Neto pede a um amigo em comum nosso uma pessoa para trabalhar no gabinete, enquanto Léo não se ausentava, né, porque ele tinha que participar. E aí eu fui agraciado, Neto aprovou o meu nome, eu fui agraciado por poder estar trabalhando lá. E aí, Jackson, eu falei, é isso. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu acho que eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida pública. E aí, uma longa trajetória de trabalhando em bastidores, aí iniciei com... Olha, tô falando muito, viu, Jackson? Só você... Não, é para Vá me controlando mas o pod é para isso mesmo, é para a pessoa ter tempo de se expressar, porque assim, maravilha. Nas mídias oficiais, né, assim, a gente geralmente não tem esse tempo, né? Eu mesmo fico frustrado quando eu vou
falar sobre algum trabalho meu, né? Nas mídias sociais, que você tem ali 2 minutos, 3 minutos. Quando tem 5 é muito, que não dá tempo de você se expressar. Aqui não, aqui você tem tempo para à vontade mesmo. Pois é, então vamos lá. Eu iniciei lá com o Neto, tive essa experiência. E em 2005 eu ia casar, né? Já estava com o meu casamento marcado, com minha esposa que me aguarda aí na sala ao lado. A quem manda um beijão para ela, te amo muito, meu amor. E Cláudio Taboada, então presidente da Bahia Tursa, me chama e fala, amigo meu do Colégio São Paulo, também, fala, olha, venha para cá trabalhar comigo e a gente vai construir uma trajetória aí. E eu vi naquele momento uma chance, poxa, Cláudio, o governo estava bem, a gente estava bem na época, e Cláudio muito bem também, como presidente da Bahia Tursa, na época ele já tinha tido uma atuação no Faz Cultura, né? Como presidente, não sei qual era a autarquia do Faz Cultura. Cláudio lá se deu muito bem, foi para a Bahia Tursa, me chamou, eu fui lá trabalhar com ele, a pedido, eu conversei com o Neto, falei, olha, está surgindo isso aqui, ele não pode ir, vá. E aí a gente eu casei e tivemos a derrota de Paulo Souto nas urnas, para mim, então, na época, Jacques Wagner, né, que entrou para o governo. Rapaz, isso aí, cara, foi ninguém esperava, você sabe, eu acho, não sei se você conviveu nesse momento aí, mas ninguém esperava. Em 2006, Paulo Souto perdeu a eleição e a gente, meu Deus do céu, e agora? Né? Aí aquela coisa do governo, entra o governo do outro lado e os espaços são ocupados por outros, né? E eu saí, logicamente eu saí. Claro que eu sabia do risco, né? Claro, quando a gente está em política, a gente sabe do risco. E aí eu fui tentar me virar aí, fazendo algumas coisas, enfim. Mas foram 6 meses duros e difíceis após aí a derrota, porque eu fiquei sem norte. Tudo que eu tinha construído estava ali naquele momento sendo desconstruído. Mas aí minha boa relação ainda, meu pai, né, com Heraldo, sempre muito amigos. Isso depois de 2006, eu tive uma conversa com então Cláudio Melo, que é hoje Cláudio Tinoco, e Cláudio tinha a pretensão de ser candidato a vereador. E Heraldo falou, olha, Matheus, eu preciso fazer um candidato a vereador aqui dentro de Salvador. E você tem aqui o Cláudio, que quer, eu tinha vontade, sempre quis, tá? E construir isso. E comecei, ele falou, se movimentem, quem estiver bem dentro da nossa família, a gente vai se juntar e apoiar, porque nós precisamos ter um candidato a vereador aqui da família. E, enfim, a gente foi construindo, foi fazendo, foi trabalhando. E eu sempre tive uma excelente relação com o Cláudio, sempre tive. E eu sentei com o Cláudio e falei, olha, Cláudio, você, na época, Cláudio tinha sido secretário de Estado, né, no governo Paulo Souto, em substituição a Heraldo, que saiu para a candidatura dele, de vice, e Cláudio entrou, e eu falei, ó, Cláudio, vamos se juntar, cara. E acho que você, nesse momento, tem muito mais capacidade de estar competindo, né? E então, Cláudio, em 2008, se candidata a vereador de Salvador. Na época, Neto foi candidato a prefeito, se não me engano, ou não? Não me lembro. Acho que não. E na época era João Henrique estava candidato, e nós fomos para esse primeiro. E aí foi minha primeira coordenação de campanha. Eu trabalhei com o Cláudio, né, nesse período. O Cláudio, um cara excelente, uma pessoa muito gente boa, um excelente gestor, um cara muito capaz, muito preparado mesmo. E iniciamos aí nossa trajetória.
juntos em 2007 para 2008 candidatura e morre Dr. Heraldo Tinoco, o vice-governador, que era nosso alicerce, né, para a construção desse projeto. Mas Cláudio decidiu continuar, nós continuamos, fomos para uma campanha, perdemos nessa primeira campanha, e aí assumimos a Saltur, né, numa construção junto com o prefeito, com o então deputado Assemineto, se não me engano, e João Henrique ganhou, né, em 2008, e nós assumimos esse espaço lá na Saltur. Cláudio presidente e eu como assessor dele lá dentro da Saltur, e cumprimos os 4 anos lá, fomos para uma nova eleição em 2012, e aí com o Neto candidato a prefeito, e ganhamos. Aí ganhou, graças a Deus, ganhou a Assemineto, ganhou Bruno, ou ganhou Cláudio, e comecei nos bastidores com ele, lá fui para a Câmara um tempo, saí depois e você vê, rapaz. E aí eu sempre tentando buscar o meu espaço, né, nas coisas. Cláudio tinha as pretensões dele, mas eu sabia que eu tinha que construir. Também é a minha história, porque é o que eu queria, era o que eu sempre quis. Então, terminamos em 2014, indo para cada um procurando a sua vida. Fui trabalhar em uma outra campanha de Cláudio Taboada para deputado federal e com Fábio Souto, né? Saí, perdemos essa campanha, e aí fui trabalhar com Thaísa Gama, enfim, aí a política veio, sempre junto, eu sempre entendendo Salvador, e sempre trabalhei em Salvador, tá, Jackson? Sempre trabalhei com política dentro de Salvador. Então, desde 2002, na época em que Neto me convidou para ir para lá, para o gabinete dele, e sempre trabalhei dentro de Salvador. Então, eu conheço, são 22 anos, eu posso lhe dizer, de história, de trabalho dentro de Salvador, tá? Andando nos bairros, conhecendo os problemas, entendendo os problemas, conversando com as lideranças, tornando-se amigo delas todas. E aí é isso que é legal dentro da minha construção, que hoje eu não tenho líderes comunitários ao meu lado, hoje eu tenho uma construção de amizade com as pessoas que estão no meu projeto, tá? E eu acho que é por aí, acho que é muito legal essa linha, que é uma linha que eu acho que Heraldo fez muito isso. Heraldo, em 30 anos de política e de carreira, 80% das pessoas que iniciaram com ele, terminaram com ele nisso. Então, você não cria líderes, você cria amigos. E aí você tem que ser o amigo certo das horas incertas desses amigos aí. Enfim. E aí, meu irmão, seu amigo aqui decidiu. Aí é a primeira vez que você então se candidata? Primeira vez vereador. Como candidato. Primeira vez como candidato a vereador. Agora, ano passado, setembro do ano passado, eu fui a Assemineto e falei para ele que tinha essa vontade e que eu queria e que achava que esse era o momento da gente construir, né? Você vê hoje um cenário extremamente favorável, o nosso prefeito Bruno Reis, assim, um cara espetacular, amigo meu também, iniciamos juntos no PFL Jovem, né? Também junto na época liderados por Neto, já em 2002, né? E tem um fator interessante que João Roma era o presidente nacional do PFL Jovem, tá? Então, nesse ínter também eu conheci João, outro cara muito importante nesse momento para mim. Aí eu vou transcrever isso para você. E eu decidi, e Neto imediatamente falou: olha, você conhece Salvador, tem a sua vocação, né? Você gosta da política, e aí agora você precisa prospectar, fazer o seu mapeamento dentro de Salvador, para que a gente, num segundo momento, sente e veja se você tem chance ou não da gente lhe dar uma legenda para construir. Em dezembro,
E essa chance, ela parte de onde? De uma proposta sua, do que na você verdade, propõe para a cidade? Na verdade, você começa aí qual é o primeiro passo disso? Você visita as suas bases, né, dentro das comunidades, você visita as lideranças, né? E essas lideranças você consulta. Na verdade, é uma consulta às bases. E aí, o que vocês acham? Eu tenho possibilidade da gente construir uma relação e a gente começar a poder iniciar ter essa semente desse projeto, porque é uma construção difícil, não é uma construção fácil, Jackson. Em setembro eu plantei a semente. Em dezembro, e aí, como qualquer empresa, e aí em 3 meses eu sempre parei para analisar como é que eu estava naquele momento dentro do meu projeto. Em dezembro eu falei, não, dá para eu ir. Agora eu preciso buscar me viabilizar, né? Foi quando eu reencontrei João Roma, ele então presidente do PL estadual. Estive com ele me convidou para participar do partido, me dizendo que nós iríamos tentar construir o apoio com o Bruno. Tem uma coisa interessante que eu até me esqueci, voltar um pouco atrás. Eu passei 4 anos agora como diretor da Fundação Cidade Mãe, diretor de proteção da Fundação Cidade Mãe. Então, me descompatibilizei em 5 de julho para poder me candidatar, mas até lá, ainda nesse momento, em setembro, em dezembro que eu tive, eu estava como diretor de proteção da Fundação Cidade Mãe. Né? Aqui mando um beijo para todos os amigos de lá que hoje estão também nos apoiando, né? E foi uma coisa muito importante para mim na minha vida. Eu consegui ver a causa social como uma das minhas vontades de ajudar, uma das minhas bandeiras, né? As pessoas rotulam um pouco isso. Eu sou gestor público por formação, tá? E participei de diversas áreas de atuação. Eu fui lá, como eu já te disse, da Bahia Tursa, fui para Saltu, né? Sempre aí ligado mais à área da cultura, fui trabalhar na SPMJ, cheguei a ser gerente administrativo financeiro da secretaria da SPMJ, fui para a Fundação Cidade Mãe, na época assessorando Thaís Sagama, então presidente, minha amiga querida, tá? Saí para ser diretor de proteção, e aí esse momento foi muito importante para mim, Jackson, porque aí eu falei, se eu tiver que construir uma bandeira, se eu tiver que construir se eu tiver que ajudar as pessoas, vai ser ajudando as crianças e adolescentes, ajudando o social, e é nisso que eu tenho que me apegar para trazer um alicerce positivo na minha campanha. E, paralelo a isso, aí, iniciando essas conversas, visitando as comunidades, eu não tinha, Jackson, finais de semana, minha esposa prova disso, em que eu não visitasse as comunidades, em que eu não conhecesse os problemas de cada lugar, né? E entendesse, porque isso é ponto prioritário. Não há nada hoje dentro dessa construção política que existe, né, esse resultado político da minha candidatura, que eu não conheça, que eu não tenha ido. Meu pai falava uma coisa, meu filho, mais vale uma visita que 10 notícias. Então, não ouça, vá, veja, conheça. E aí João Roma me convidou, eu aceitei prontamente. Claro que isso perpassava por uma conversa política com o prefeito, então prefeito Bruno Reis. Em fevereiro, no Carnaval, nós fechamos essa conversa, né? Já tinha aí em estado avançado a possibilidade do PL apoiar o nosso prefeito, Bruno, e a gente se depara agora já com um projeto construído, um projeto já concebido. Agora não é mais viabilizar o projeto, agora já é de efetivamente partir para uma eleição. E aí uma das suas propostas é a redução das desigualdades sociais. Então, não tenho dúvida. Nesse seu trajeto, né,
nesses seus trabalhos, até nos bastidores, de você visitar a cidade de Salvador como um todo, Isso. né? Quais são as suas propostas assim para a redução dessa desigualdade social? Tem uma poesia de Gregório de Matos que eu sempre faço ela para vários entrevistados, assim, independente da profissão Perfeito. dele, né? Que Gregório fala assim, ele pergunta o que falta nessa cidade. Aí ele mesmo responde, verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Aí você está tendo agora a oportunidade se você é candidato a ocupar um cargo de Perfeito. poder, né, Perfeito. como vereador, aonde efetivamente você vai ter, né? Eu não diria nem a oportunidade, é a oportunidade também, mas assim a obrigação também de fazer alguma coisa efetiva, né? Então, vendo essa cidade, como você disse que viu, né, visitando as comunidades e tudo, a periferia da cidade e tudo, o que é que você acha que falta mais? O que é mais essencial para que a gente dê uma equilibrada nessa balança, né? Onde nós temos, por exemplo, uma população de mais de 80% do povo preto, que é o lastro principal da cultura, né, de sustentação de Salvador. Como é que a gente equilibra essa balança? Né? Como é que a gente torna esse mundo, né, essa cidade de Salvador mais igual, né? Rapaz, hoje o que é que a gente observa, e aí eu posso lhe falar de cátedra. Nós observamos, primeiro, um poder paralelo que hoje ele teoricamente comanda, né, as principais comunidades, né, periféricas, enfim, e isso dificulta muito. Um poder paralelo? Acredito que seja, acho que o tráfico, né, a questão desse infelizmente, né, e é uma coisa no país inteiro, né? Você vai na cidade interior da Bahia, que você acha que você vai encontrar uma tranquilidade porque é uma cidade interior e já tem o tráfico. Isso. E tem uma coisa, sabe, Jackson? Há 5 anos atrás não era assim. Então, por mais que eu, em toda a minha trajetória, sempre visse, entrasse, convivesse, não era dessa forma como se encontra hoje. Então, como é que você vê assim? De que maneira, por exemplo, o poder público pode ser mais poderoso do que esse poder marginal aí do eu acho que a gente tem que iniciar sempre na semente. Eu acho que a criança ou o adolescente, ela é o nosso primeiro foco. Ela precisa ter uma forma de construir uma vida que não seja a que ela vive o dia a dia hoje de forma muito forte. Então, o apoio a projetos, tá, de esportes, cultura, para a criança e para o adolescente, eu acho que é o início, tá, do poder público. E Bruno já faz isso. E o prefeito faz, e a cada dia que passa, você percebe o apoio a essas crianças, né? A essas crianças, tá? Mas a cidade não é de uma hora para outra. Então, a ideia que eu tenho é de fortalecer, de me aproximar mais e mais, né, desses projetos, que tem muitos projetos de crianças, que apoiam crianças no adolescente, principalmente na área de esporte. Jackson, tem um projeto na Boca da Mata, né, que eu conheci de perto, e são 180 crianças que elas querem um futuro, e esses professores, ex-jogadores, enfim, eles não são só professores, eles palestram, não vão por aí. Vamos aqui eu vou lhe dar a oportunidade de você ter um futuro digno, de você ter de você ser alguém de forma digna. Poxa, velho, e é muito bonito. Então, acho que é por aí, acho que a gente tem que seguir a educação. Eu acho que, às vezes, você acha que é um clichê, mas não é clichê, é um fato. A educação é a saída
para todas, é a solução para todos os nossos problemas. E assim, uma coisa que assim, é óbvio, né? Sim, você está falando exatamente o que você está falando, é uma coisa óbvia, né? O que você está dizendo é isso, você já está trazendo que é uma coisa óbvia. Agora, por que é sempre uma necessidade? Ou seja, por que a educação nessa balança da igualdade, né, para trazer essa igualdade, que eu penso que é pela educação. É claro. Por que a educação tá sempre aqui em cima, ou seja, não pesa tanto? Por que a política acaba não fazendo o que deve ser feito? Pois é. Às vezes eu fico achando, poxa, será que as pessoas não querem que os outros pensem? Se os políticos não queiram que isso aconteça, que a educação sobressaia em tudo, enfim. Isso era o que eu dizia na minha adolescência, lá quando chegava uma professora, eu estudei no colégio estadual em Itabuna, e antes de eu entrar no colégio estadual, algumas décadas antes, o colégio estadual tinha um nível altíssimo. Pois é. Depois ele foi caindo, e quando as professoras às vezes vinham me perguntar, eu perguntava sobre a minha aptidão, aí eu fazia uma pergunta de volta: por que elas tiraram o científico, por exemplo, do colégio estadual, o curso científico? E aí, mas a contabilidade tinha. Então eu dizia que era um projeto do governo para que se formasse pessoas para trabalhar para o próprio governo. Ou seja, tirava das pessoas a possibilidade das pessoas pensarem e terem uma clareza a respeito da sociedade como um todo, inclusive da política. Para mim, isso é muito óbvio. É isso, eu acho que é por aí. E entenda, não é uma coisa de agora. É o que você já disse. Isso vem de lá de trás. Talvez quando os portugueses chegaram no país. Pois é. Então, assim, ou a gente muda, ou nós mudamos o poder. E aí não é um movimento específico de uma coisa só. Precisa ser uma coisa generalizada. A gente precisa entender que a educação é a prioridade de tudo, é a base de tudo, de todas as mudanças. Passa pela educação. Todas. Aí, Matheus, todo mundo fala isso, todo mundo diz isso, mas é isso. Eu não tenho outra coisa para falar. Agora, dentro de uma vida pública que eu estou iniciando agora, é tentar aprofundar mais, porque deve ter outras razões que eu não sei. Tá? Eu nunca participei efetivamente. O que eu sei é que por aí a gente consegue mudar. É a educação, é o apoio ao projeto social, é o apoio à qualificação de mão de obra, entendeu, Jackson? Você tem emprego. Você não tem qualificação. Você não tem a pessoa qualificada para isso. E aí, logicamente, você cria essa lacuna do desemprego, tá? Disso aí. Enfim, amigo, eu acho que tudo isso perpassa, né, por um entendimento, e eu acho, continuo dizendo aqui, eu vejo que nós melhoramos muito aqui dentro de Salvador, e os problemas não se resolvem somente em 8 ou 10 ou 20 anos, é uma coisa que é histórica, que você já disse, vem desde lá. E aí, assim, por exemplo, a gente tem uma tradição, por exemplo, na Bahia, que geralmente no estado já tem um tempo que a esquerda ela é mais expressiva, né? Isso. E na capital é a direita. E a gente vê essa desigualdade na capital. A capital, assim, já tem uma tradição de governos, né, de prefeitura, de direita. Então, a direita está devendo muito nesse quesito, né, de colocar essa igualdade, né, de trazer mais esse povo da periferia, esse povo preto, para uma condição de desenvolvimento das suas faculdades todas, que são muitas e muito ricas culturalmente, de pensamento e tudo, e muitas vezes não é dado. Então, assim, eu vejo, por exemplo, que há um trabalho interessante em termos da cultura feito pela prefeitura atual de Bruno. Isso. Né? Tem ali o meu amigo Fernando Guerreiro ocupando a Fundação Gregório de Matos, e é um gestor exemplar, é um cara que faz um trabalho maravilhoso. Mas, ainda assim, falta, né, nessa cidade, como diz o Gregório de Matos, ainda falta muita coisa, porque às vezes eu sinto que é como se desse uma migalha para o povo.
sempre querendo dar uma migalha para que ele não tenha nunca uma sustância e sempre precise de uma migalha para que essa profissão assim política se mantenha. Então, assim, o que é que lhe mobiliza mesmo assim no seu ser humano, né, a fazer política? Pronto. Porque, por exemplo, o que me mobiliza, por exemplo, a ser ator, primeiro é uma transformação em mim. Para eu mudar a sociedade, eu preciso primeiro, né, me transformar numa pessoa melhor. Então, eu faço teatro por uma necessidade minha de me compreender e de mudar alguma coisa em mim para um ser humano melhor. E eu fazendo isso, eu acredito que eu posso também melhorar um espectador. Perfeito. Numa plateia Perfeito. de 100, 200 mil, 10 mil pessoas, se eu transformar eu já vou estar fazendo valer esse meu propósito de ser ator. E o que é que realmente mobiliza você a querer assim, ocupar um lugar de poder, que é um lugar, como o nome diz, um lugar de poder público, né? Que pode transformar alguma coisa na sociedade? Eu vejo o legislador hoje como uma das principais ferramentas de engajamento, de mudança, tá? Para ajudar as pessoas, para ajudar o ser humano. Então, eu quando saio candidato a vereador, a minha motivação maior é de poder ajudar mais e mais o combate à pobreza, o combate às drogas, o combate a todos esses grandes problemas que hoje nós temos dentro da sociedade, dentro de Salvador, tá? Que são problemas que acho que temos como resolver, vamos levar tempo, vamos, mas o que mais me motiva é isso, cara. Eu acredito muito que o candidato ele consegue promover mudanças, consegue criar leis para que isso possa acontecer em comum acordo com o executivo, não criando nada megalomaníaco, tá? Mas aí você fortalecer algumas políticas que já existem, a própria política da ajuda para essas entidades que hoje têm um trabalho lindo de cultural, o próprio Boca de Brasa, você vê aí com um projeto de sucesso, né, que você tenta buscar exatamente aflorar a cultura dentro dessas comunidades, e o Fernando faz muito bem isso, ele traz, apresenta aí alguns projetos no Nordeste, em alguns lugares que ele sente também, porque cada lugar tem a sua característica também, viu? Por isso que você precisa andar e entender. Ali cada lugar tem a sua necessidade. Tem a sua característica, a sua força. No dia que a gente puder diagnosticar, fazer um raio-x de tudo, você vê o Nordeste como um bairro cultural, liberdade, um bairro com extremamente forte musicalmente. Enfim, você vai começando e aí você traça os seus planos. Tá? O prefeito Bruno Reis conhece muito bem Salvador. Ele é muito capaz e está sendo, aliás, tanto que a aprovação dele diz isso. De ajudar nessa construção da mudança disso tudo aí. Tá, aí você usa uma palavra, ajudar. Eu só estou querendo trazer... Não, assim, perfeito. Não, porque assim... Porque cada profissional, né, tá para realizar fazer a sua parte. Perfeito. Então, às vezes, eu temo um pouco esse termo ajudar, porque, por exemplo, quando existe um projeto, por exemplo, de cultura, coisa que é muito raro, né? Uhum. Mas se existe um projeto de cultura, eu temo, às vezes, esse termo é como se fosse ajudar o artista, e, na verdade, o artista é uma peça fundamental para a construção de uma sociedade. Aí, sei lá, se tem uma determinada parte da população que também tem talento para, seja o que for, um cara para ser um carpinteiro, perfeito, um pedreiro, um professor, né? Na verdade, o que cabe à parte política é dar suporte para essas pessoas. Perfeito. Né? Assim, porque o termo ajudar fica parecendo que são pessoas que estão sempre pedindo... Pronto. Não era essa a interpretação. Eu sei que não é essa a sua interpretação, mas assim, só por causa do termo, porque fica parecendo perfeito.
porque é o seguinte, Matheus, você sabe disso, óbvio que você sabe disso, que eu vou dizer. O político, ele é uma pessoa que trabalha para o povo. Claro. Então, quem é o patrão, né? Assim, quem é o patrão? É o povo. É o Claro. povo que deposita lá na urna um voto de confiança para aquela pessoa, Matheus, né, que é candidato a vereador, se ganha a eleição, ir lá realizar projetos que essas pessoas... Né, Até porque, assim, Jackson, nós vamos ser cobrados. Eu vou ser cobrado. e é importante, que seja isso, cobrado. que eu seja cobrado. Ah. Exatamente. Eu não posso vender uma coisa, vender também não é a palavra, mas assim, eu não posso trazer uma proposta e depois eu simplesmente não fazer. E hoje em dia, E é uma prática também da política, né? Né? Pois é. De muitos e muitos anos, né? Se promete a campanha e a cumprir o que se promete é onde está o calcanhar de Aquiles da nossa política, né? Mas aí é uma questão cultural que precisa ser vencida. A gente precisa trabalhar com verdade. Deixa eu lhe dizer, É o poema de Gregório, o que falta nessa cidade. O que falta nessa cidade, verdade. Né? É uma das Não tem. Olha, Jackson, eu não tenho filhos, tá? Mas, não sei se você tem. Três filhos. Tenho três filhos. Eles Dois lhe filhos amam, e uma filha. Os filhos lhe amam. E você, eu tenho certeza que na sua vida, em momentos, você disse não a ele. Você não pode dizer sim o tempo todo. E nem por causa disso eles deixam de lhe amar. Tem que dizer não enquanto orientação, né? Mas nem tudo se pode, né? E nem tudo se pode. E é assim também na política. Nem tudo se pode. Por que a gente tem que dizer? Claro que a gente quer dizer sim, claro que a gente quer ajudar, claro que nós queremos fazer por onde, sempre. Mas tem horas que a gente precisa trabalhar com verdade. O tempo inteiro. Assim, tem horas, para mim, é o tempo todo. Não é uma hora isso. Aqui, né? Não é, pois é, hoje é muito mais fácil para mim eu falar, não posso. Me desculpe. Se for para isso que você não vai votar em mim, não tem problema. Siga seu caminho e fique em paz. Quem hoje trabalha comigo sabe, e aí eu respondo por mim. Tá? Eu lhe digo, eu não tenho por que mentir. Não tenho porquê. Não foi isso que eu aprendi na minha vida. E aí traz exatamente o que eu trago como pessoa. A minha essência de verdade. Eu não consigo me enganar. Eu não consigo dizer que vou fazer e não fazer. Eu não consigo chegar e falar assim, olha, eu quero apoiar as crianças que estão hoje em algumas escolas no seu contraturno, né? Quer dizer, as escolas, por exemplo, as escolas de futebol, enfim, de bairros, nos bairros, né? Nas comunidades que eu vejo e que eu convivo com elas é condição que a criança vá fazer o seu treino, ela está estudando. As que eu convivo, tá? Isso é importante, isso né? É condição. Então, assim, é muito simples, é verdade, é chegar e dizer a verdade. E ajudar. Na Fundação Cidade Mãe, nós temos os centros de convivência socioassistenciais que trabalham no contraturno da escola. Então, de manhã, a criança está na escola e de tarde ela está na aula de artes, na aula de dança, na aula de cultura, né? Então, assim, é isso. Se a gente alimentar, se a gente fortalecer com verdade sempre, e esse tipo de coisa, você não vai precisar estar enganando nada em ninguém. Então, continuo lhe dizendo, não conheço outra forma de conviver politicamente do que de dizer a verdade. E aí, dentro do que você acha que é possível você fazer, porque você trouxe uma coisa que é interessante, que é o seguinte, o cara, às vezes, promete coisa que ele não está podendo realizar diante do tamanho da reparação, pode ser essa palavra, não sei, pode ter outra, que o poder público ainda tem que fazer com relação ao povo brasileiro, né? Claro. Assim, o que o poder público tem feito ao longo da história é muito aquém do que pode ser feito e do que esse povo merece. Claro. Então, dentro das suas possibilidades, o que é que você acha mais relevante assim, como proposta, né, enquanto vereador,
para você trazer essa balança mais equilibrada, que é uma das suas propostas, a redução da desigualdade social. O apoio O que é que você acha que é possível? Você ganhando a eleição no dia 6, o que é que você acha que é possível realizar? Fortalecimento de leis em que possam dar condição para que a gente possa diminuir essas desigualdades, entendeu? Entender, tem uma coisa, a conscientização da comunidade, do povo em relação a isso. O prefeito Bruno Reis, se não me engano, ele fez aquele mercado ali da Baixa de Sapateiros, que é São Miguel, né? Então, lá você tem um convênio com a SENDEC, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e um convênio com o SEBRAE. E lá você tem toda uma orientação, tá? Para que a pessoa possa abrir a sua empresa, abrir o seu negócio, abrir tentar o seu futuro, né? De forma dentro da sua vocação. As pessoas não procuram, Jackson. Se não me engano, eu não posso lhe dar uma certeza. Se não me engano, no entorno ali, e é um local de comércio ali, um local forte. E acho que 5 ou 6 comerciantes procuraram esse serviço para tentar melhorar o que ele já tem. Tem uma coisa interessante. Então, tudo isso perpassa aí em cima de uma mudança cultural de pensamento das pessoas. E eu digo aí, não estou dizendo só do pobre, não. Só daquele menos abastado. E o empresário também precisa começar a construir coisas que possam qualificar mais a mão de obra. Isso tudo faz parte. Tinha um programa lá, Baiatussa, não sei se você já conhece, na minha época lá de Baiatussa, onde trabalhei com tabuada, chamado Prodetur. Não, Prodetur não, Qualitur, que é um programa de qualificação para os bares e restaurantes, para a mão de obra dos bares e restaurantes aqui dentro de Salvador. Tinha uma linha de financiamento do Banco do Nordeste, enfim. Precisava-se ter um investimento, o governo do estado entrava com uma parte, o empresário entrava com a outra, e a qualificação da mão de obra para os nossos serviços acontecia. Poucos empresários procuraram isso. Então, o que eu estou lhe mostrando é o seguinte: nós precisamos criar programas que qualifiquem e conscientizem mais, de uma forma geral, a cabeça dos empresários porque das pessoas que estão ali também precisando iniciar um negócio. E assim, Matheus, é importante que mudar a cabeça dos empresários, até porque muitas campanhas, às vezes, são sustentadas por empresários e muitas vezes por interesse só empresarial, né? É muito difícil você encontrar um empresário que tenha uma preocupação exatamente com o desenvolvimento. Precisamos de engajamento. Da população, precisa de né? engajamento povo, de uma forma geral. Eu acho que cada um fazendo a sua sabe, Jackson? Cada um fazendo o seu papel, tá? Eu acho que as pessoas precisam também buscar melhorar, tá? Elas precisam estar mais conscientes de que o futuro ele perpassa com a qualificação. Você sendo mais qualificado, o empresário precisa entender que para ele melhorar o serviço, ele precisa também qualificar melhor ainda. Você tem políticas para isso, precisa-se de conscientização, de fortalecimento. E essa conscientização obviamente, passa pelo que você falou aqui, que é o principal na formação do povo, que é a educação, né? Então, claro. Assim, nesse ponto, o poder público ainda peca e muito, né? Então, assim, eu penso que é preciso reconhecer a importância de um professor, a importância do salário de um professor, porque tem profissões que não são tão importantes quanto a profissão do professor e se valoriza tanto. O sistema capitalista, ele valoriza muito mais algumas profissões que não são tão importantes
para esse desenvolvimento, né? Quanto a do professor. Então, assim, é preciso mudar um pouco, né, a política brasileira. Pois é, e é preciso chegar lá e entender. Entenda, eu sou aqui uma pessoa que tem uma atuação, né? Tem uma atuação nos bastidores sempre, mas efetivamente é a mesma coisa. Eu lhe digo aqui hoje, é completamente diferente você ser um assessor político do que você ser um candidato lá. Você perpassa por um nível de cobrança muito maior Quando você de responsabilidade quando você é candidato. Sim, com certeza. Entendeu? Eu acho que a mesma coisa é quando eu for vereador de Salvador, eu puder ter essa oportunidade de ser vereador de Salvador. Aí eu vou procurar entender melhor as coisas. E às vezes nesse momento, eu lhe digo, às vezes eu possa ter ou falar alguma coisa que não seja o que é. Então, acho que você dentro da Câmara, você dentro, né, dentro da vida efetivamente pública, você vai procurar entender e buscar sempre melhorar e ajudar. Gosto da palavra ajudar também, Jackson. Eu gosto, porque eu sei que a gente pode fazer. Mas assim, se a gente ficar muito com o pensamento de que o político vai ajudar o povo, essa é a minha questão, entendeu? Assim, é como se o político estivesse num lugar de superioridade. E o político nada mais é o representante dele. Nada mais ele é do que o representante que foi escolhido pelo povo. Ele é sempre escolhido pelo povo. E por isso que é importante você participar, ir nas comunidades e entender os problemas das suas bases, dos seus. Então, a construção toda perpassa disso aí. A valorização. Minha mãe é professora. Minha mãe é professora de português, foi professora do Colégio São Paulo durante quase 30 anos da vida dela, saiu por um problema de vista, enfim. Mas observe, o respeito a essa figura do professor precisa ser... Poxa, como é que... Precisa ser... Verdadeiro. A palavra que você trouxe aqui, né? Pois é, precisa ser verdadeiro. Você muda a sua vida com um bom professor, uma pessoa que lhe passe ideias, propostas, pensamentos, linhas de construção da vida. O professor é a sua segunda fonte de conhecimento. Talvez eu acho que a primeira é dentro de casa, eu acho que o pai e a mãe têm a sua obrigação, mas o professor é sua fonte de conhecimento, é de onde você vai tirar tudo que você pode trazer para a sua vida. A importância do professor, para mim, sempre existiu. Meu Deus do céu, eu via, às vezes, alguns comportamentos, e aí eu não quero especificar nada. Eu estudei numa escola de elite, uma escola que meu pai, graças a Deus, minha mãe, na época, era professor e eu era bolsista dessa escola, mas eu via em determinadas figuras, e não é generalizado, uma falta de respeito à figura do professor inacreditável. Inacreditável, daquele cara que estava ali, lhe passando conhecimento, lhe trazendo fazendo as descobertas da vida. Ali é que você começa a ver as suas afinidades, aonde você vai, por onde você vai começar. Ali você começa a descobrir que você não gosta muito de matemática, mas que você gosta de história, né? Você vai trazendo, e é ele que é o responsável, ele que tem a responsabilidade de nos passar. Então, o respeito a eles é fundamental. Então, e aí esse respeito ele tem que passar também pelo reconhecimento do valor do salário, né? Porque a gente vê que no mundo de um tempo para cá, você vê muitos professores de vocação mesmo sendo obrigados até a ganhar dinheiro de outra forma ou desistir de ser professor porque acaba não valendo a pena também financeiramente. Embora na vocação não é isso aqui que vale, né? Mas o professor precisa ser reconhecido também financeiramente. Não me oponho a ter essa briga. O que é que você acha que falta mais nessa cidade aqui? Voltando para o poema de Gregório de Matos, para que a gente tenha
uma igualdade social? Se aproxime mais dessa igualdade. Humano, eu acho que falta mais humanização, ser mais humano. Nós precisamos ser mais humanos. O cidadão precisa ser mais humano. O executivo, o legislativo, eles precisam trazer humanidade. A gente precisa entender o cidadão, a pessoa que está ali como um ser humano e não como objeto, nada. Eu acho que humanizar é a grande palavra hoje, sabe? A gente tem que ser humano. Nós precisamos ser humanos. E a gente, no decorrer da vida, às vezes perde muito o senso de humanidade que nós temos, sabe? Eu acho que é por aí. Acho que Salvador, eu não sei como fazer isso, eu lhe digo, eu não sei como buscar que cada um de nós, cada um em nosso coração seja mais humano, mas acredito que podendo chegar lá e entendendo melhor toda essa construção e podendo buscar isso aí através de leis, conversando com o executivo, trazendo isso como uma linha de busca realmente. A gente precisa ser humano, cara. Nós precisamos ser humanos, nós precisamos aprender a ver que aquele cara do seu lado ali é um ser humano. É um ser humano. Às vezes a criança, e aí eu lhe digo, na Fundação Cidade Mãe, a criança tem uma história de vida que a gente não compreende. Ele chega para uma unidade de acolhimento, como nós temos lá na Fundação, uma criança que teve um nível de sofrimento enorme e ela não pode ser tratada como... e aí eu digo as pessoas lá da Fundação, todos têm esse sentimento. Ela não pode ser tratada como uma pessoa qualquer, ela tem uma história de vida triste. Aí vai para a sua proposta de redução das desigualdades. Isso, né? Perfeito. Porque cada um tem uma demanda, tem uma história de vida. Mas é isso que eu falo. Nós precisamos parar de ser números, nós precisamos ser humanos. Nós precisamos olhar para Jackson e olhar para Mateus e falar assim, pô, não é somente um nome, tem que ser humano, cara. Nós precisamos entender e buscar em cada pessoa, nós podemos fazer isso. E aí, Mateus, essa criança que você fala, ela precisa de um olhar realmente sensível para ela, né? Claro. Ela precisa de afeto, claro. Ela precisa de uma boa educação, ela precisa de um bom tratamento, perfeito. Com palavras que possam levantar essa criança do lugar que ela está e não, né, perfeito. E, por exemplo, diminuir essa criança. Poxa, velho, elas saem aí de uma vida de rua. Às vezes, Jackson, tem crianças lá que chegam e que elas não conseguem, não sabem pegar no garfo e na faca, porque isso é uma coisa que na vida delas não existiu. Não existiu, exatamente. Nunca existiu. E aí a fundação, com trabalho, eu digo fundação porque é isso que eu estou lhe falando. Quando eu convivo, eu posso lhe falar. E via os funcionários da fundação fazendo isso, trazendo sendo agentes de mudança. Né? Sendo agente de mudança na construção da vida daquela criança. Então, falando para ela, olha, vamos estudar, entre na escola, sabe? Trazendo decência. E aí você traz uma coisa que é fundamental, né? Assim, colocar todos no nível de civilidade, né? Claro! Porque quando, sei lá, o sistema vira as costas para uma determinada parte da sociedade, ela está dando a chance daquela pessoa sobreviver do jeito que ela pode sobreviver. Maravilha. Né? Tem um poema lá de Augusto dos Anjos, que tem uma parte desse poema que ele diz assim, o homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, assim, se a sociedade, algum setor da sociedade vira as costas para um outro setor da sociedade, está dando para eles a oportunidade, às vezes, de virar traficante, não que justifique, né? É por isso que a gente vê tantas facções, porque, de alguma forma, essas pessoas não estão sendo olhadas como deve ser olhado, né? Então, eu penso que... Continuo esse dizendo, trabalho que nós precisamos fazer, de humanização, como você fala. Nós temos que ser humanos, cara. E se isso aí já vai
com certeza nos ajudar muito a entender os problemas, a conviver com os problemas e buscar soluções dos problemas. Então, assim, poxa, você tem que olhar a pessoa, cada pessoa, você tem que olhar cada um indivíduo. A gente não pode olhar também mais o todo. Não dá, a gente precisa ter um olhar. É difícil, não é fácil. Não, a tarefa é gigante. É gigante, cara. Mas a gente vai olhar, a gente vai entender cada aluno que for lá no Boca de Brasa e que hoje. O executivo tem que olhar o ser humano, tem que olhar, e eu não estou falando que não se faz isso, eu acredito muito que se faz. Na fundação eu sei que faz, tá? E tenho certeza que os outros, esses órgãos... E assim, Matheus, por mais que faça, ainda é pouco, é preciso fazer mais. Claro. Né? Então é bom que a gente tenha essa consciência dentro dessa coisa que você traz, que é importante, da humanização, é que a gente precisa ampliar a nossa percepção das coisas que a gente faz, né? E sempre nunca achar que a gente faz muito, sempre achar que a gente pode fazer mais. E que o trabalho é grande para a responsabilidade de cada um de nós, né? Para a construção dessa sociedade mais igual, né? E é por aí. E aí vem o propósito do homem público. Ele precisa estar ali com o entendimento de que nós precisamos fazer mais. Tudo que a gente puder fazer para tentar melhorar a vida de todos, de uma forma geral, a gente tem que fazer, tá? A gente precisa fazer, nós precisamos ter esse... Aí é o seguinte, precisamos mesmo. E aí eu sempre tenho observado o entusiasmo, por exemplo, do poder público na Bahia com relação ao carnaval. Perfeito. No dia que nós tivermos um entusiasmo para a arte, para a cultura, para a educação que nós temos para o carnaval, a gente resolve essa balança, com certeza ela vai deixar de ser assim e ela vai ficar mais assim, né? Então, assim, é uma coisa que precisa ser revista aí claro. nessa política, né? Nesse poder público municipal e estadual. É geral. É geral, é geral. Não é só de um partido e não é só do outro, não. É geral, é preciso equilibrar essa balança. O interesse tem que ser o do povo. Esse é que tem que ser. Qual é a necessidade do povo, né? Exatamente, o interesse é deles. Eles é que tem que ser beneficiados por cada passo que nós fazemos dentro, nós como homens públicos e nós como gestores, tá? Então, nós precisamos olhar com humanidade tudo. E aí, quando você fala em humanidade, tem um vídeo de Maria Bethânia que ela disse que não acredita em político que não fala em árvore, em água, natureza. Então, assim, há uma necessidade real da humanidade, e aí a gente falando aqui da cidade de Salvador, de mais árvore, mais verde, mais cuidado com as fontes de água, por exemplo, que são muitas, com um cuidado de não tamponar tanto o rio, né? Volta e meia estão tamponando rios e mata, né, um rio. Então, assim, é outra coisa que a política tem que ter esse senso de humanidade, né, de ser mais humano e reconhecer a grandeza, o valor e a importância da natureza para que a gente tenha uma vida de qualidade. Né, perfeito. Eu acho que o prefeito aí ele tem buscado trazer algumas políticas exatamente reconhecendo essa necessidade e continuo lhe dizendo, isso não é de uma hora para outra e vamos buscar ajudar. Ainda mais quando se trata de natureza, porque assim, eu gosto de plantar, eu gosto de plantio, eu gosto de natureza. E quando a gente, por exemplo, quando o ser humano corta uma árvore que às vezes tem 100 anos de vida para chegar naquela majestade que é uma árvore plena, a dificuldade de se colocar uma semente na terra para fazer aquela árvore crescer é muito grande. Então, é muito melhor, né, cultivar o que já tem, claro, do que querer fazer transformações às vezes e uma árvore não nasce e cresce de uma hora para outra, ela leva, né? Leva um tempo. Ela leva um tempo. Bom, é uma coisa que eu passo às vezes assim por alguns pedidos. Preciso erradicar essa árvore aqui porque ela está destruindo o chão. E eu não sei se você já percebe, existem algumas raízes que... Eu não consigo não perceber, Matheus. E às vezes existe discurso que, por exemplo, que a amendoeira é uma árvore de raiz que
que agressiva, que quebra o concreto. Agora, quem chegou primeiro ali e quem é mais importante na nossa vida, nessa humanidade que você fala, é uma árvore ou é um concreto? Acho que a gente está num momento de discutir muita coisa em relação a isso. Acho que as próprias mudanças que hoje têm ocorrido na questão do tempo, tudo isso perpassa por políticas que precisam ser aprimoradas ou desenvolvidas. Exatamente, porque tem lugares Entendeu? Que é possível isso, né? Pois Tem é. cidades que eu visito que se respeita, se valoriza Claro. uma árvore, mesmo quando se constrói um prédio. Não se tira nem a árvore, nem se prejudica a arquitetura de uma árvore que a natureza faz assim, toda equilibrada, toda bonita. Eu pretendo para fazer podas, né? Pretendo muito aprofundar e com um mandato dentro de Salvador, entender um pouco mais como funciona essa questão política para essa. Eu sei que existe um entendimento do município de que isso precisa acontecer, ser valorizado e que precisa ser respeitado esse verde, né, que nós temos aqui, né? Então, eu quero muito poder contribuir muito por isso, porque eu acho que são mudanças que estão acontecendo, que já vem, eu acho que em torno tem mais de 30, 40, que isso tem sido atentado, né, por profissionais que têm conhecimento, que nós vamos ter um problema. Se isso não... No próximo passo, se a gente, né, estamos a um passo A gente viu aí agora, as queimadas, as coisas que estão acontecendo. Isso aí já é fruto. São... Mas aí já são coisas criminosas. É gente que está jogando água na canoa, né? Em vez de remar e tirar a água da canoa, tem gente jogando água dentro para querer afundar a canoa, né? Mas são problemas que afetam diretamente ao próprio cara que está jogando, que ele está jogando água dentro da canoa, e ele está dentro da canoa. Então ele está querendo, né, que a canoa dele afunde, né? O cara desse tem que pegar uma prisão perpétua de uma coisa dessa. O cara... Ou dar educação logo, né, desde cedo, como você fala, amigo, que é a base. Mas é humanizar, aí você trata, poxa, bora entrar na história desse cidadão que está fazendo isso, para entender o porquê que ele faz uma coisa dessa. Você tem que ser humano, Jackson. Nós precisamos ser humanos. O porquê, assim, não que justifique, né? Não é isso que você está dizendo, não. De forma alguma. Nada justifica que nada o cara justifica. Mas você precisa entender o que ele fez, o porquê. Precisa dar consciência para ele. E tentar buscar a solução. Qual é a solução para esse cara aqui? Diagnosticar o que realmente precisa ser feito. Entender o que é que a gente... Por onde a gente está. Daqui a pouco você, quando você começa... É igual você vai numa clínica, você começa a perceber que 20 pessoas têm o mesmo problema, às 10. Então, você precisa entender, olhar, conversar, para você aí criar a política necessária para que isso possa ser solucionado. Eu acho que é por aí que funciona. A gente diagnosticar, entender humanamente o que cada um... No caso desse, né, Matheus, assim, do cara que toca fogo, não precisa nem estudar mais. Esse cara tá errado, ele precisa ser punido. Sim, perfeito. Né? Ele tem alguma coisa, algum distúrbio que, né? Que não, ele tem alguma coisa, ele não tem humanidade. Não tem nenhuma. Ele tem talvez menos humanidade dele do que em nós, que não somos capazes de tocar fogo, não é isso? Isso. Então buscar fazer a coisa certa para que não surjam mais pessoas querendo tocar fogo na floresta. No dia que nós individualmente conversarmos a entender humanamente cada problema, talvez a gente venha buscar as soluções de forma mais efetiva. Eu confio muito nisso. Eu continuo lhe dizendo, as pessoas que estão ao meu lado, eu sempre procuro entender as demandas que elas me pedem. Eu não vou oferecer uma coisa que ela não quer, só porque eu tenho acesso. A gente precisa aqui fazer uma escadaria, porque a escadaria daqui está ruim, por exemplo. Mas o que eu entendo que a comunidade precisa é de colocar o asfalto. Então, não adianta você fazer uma coisa... Tem que saber o que é melhor para eles, né? O que é que eles querem. Ouvir eles. E aí, então, cara, vamos procurar isso. Audiências públicas, fortalecimento dessas audiências, entender
cada passo que está sendo dado, dentro de cada espaço em que vai se executar a obra, a participação popular precisa ser inevitável. Ela precisa estar mais. Eu acredito que a Câmara já faça isso, já tem as audiências, eu acompanho isso aí, alguns vereadores fazem muito isso, entendeu? Mas vamos tentar intensificar, vamos fazer mais, vamos tentar trazer cada dia o então prefeito na época, ACM Neto, ele fez ouvindo nossos bairros, não sei se você acompanhou isso, e onde você tinha uma manifestação popular do que cada bairro precisava, quais são as principais intervenções que cada... Bruno continua com isso. Então você precisa entender de forma direta as demandas, entender. É a mesma coisa com o ser humano, é a mesma coisa com o cidadão. A gente precisa entender, cara. A gente precisa ter paciência para entender, buscar conviver com o que eles têm, com os problemas e tentar buscar soluções. E não tem outra. E trabalhar muito. É porque é muito trabalho, né? É muito trabalho, meu irmão. Matheus, agradecer a sua presença aqui, tá conversando com você. A gente tem feito isso, né, com alguns candidatos aqui. É importante, né, abrir esse espaço. E você tem um tempo aí para você falar o que porventura a gente não abordou aqui, que seja relevante para você dentro das suas propostas. Eu espero que você consiga, que tenha êxito. Obrigado, Jackson. Nesse trabalho de fazer uma reparação nessas desigualdades, né? Que é o que a gente está precisando. Perfeito. Muito, né? Mas aí quero agradecer a sua presença, falar que esse podcast aqui ele é idealizado por Adriano Moraes e Luciano Suede, a produção é de Yasmin, tem Holanda também, que é um suporte importante aqui na produção. Pitoco é um eu vi com esse figuraço aí, que é importante aqui, né? W, que está sempre ligado aqui nas câmeras e na internet. Acho que eu falei de todo mundo. E grato pela sua presença. E você tem um tempo que você quiser para você fazer alguma colocação que você não fez. Primeiro, agradecer muito a toda a sua equipe, né? Em seu nome, a Yasmin, muito gentil. E dizer que esse espaço, para mim, é um momento muito bom de aproximação do candidato, né? Aproximação de se conhecer o que é que ele tem a propor e, principalmente, de ver na sua essência quem é essa pessoa que o povo hoje pode vir a ter como legislador, né, da cidade de Salvador. Então, assim, muito grato por tudo. Posso lhe falar que é o meu batizado hoje aqui, então é o meu primeiro podcast que eu faço como candidato, né? Como candidato, espero poder estar mais vezes, né, dentro das minhas possibilidades, e aí quem sabe eleito a gente traga aqui depois um momento para que eu possa conversar com mais profundidade, né, tudo que nós já discutimos aqui e falar assim, não, realmente vamos nos humanizar, vamos humanizar o legislativo, vamos humanizar todos para que a gente possa buscar um melhor entendimento, né, de tudo e solucionar os problemas que nós temos aí. E claro que a coisa não é de uma hora para outra, nunca vai ser, né, mas que a gente trace uma linha, tá, de busca da solução, de achar realmente, entender, diagnosticar e falar assim, vai demorar 50 anos, mas a gente vai buscar, se a gente seguir por aí, se a gente fizer por esse caminho, a gente traçar os objetivos e aí ter início, meio e fim nas coisas, não é? Independente de quem vier, independente de quem vir a estar no poder, a gente buscar ajudar. E dar continuidade. Que você fala que é importante. É isso, né? Dar continuidade. A gente precisa... o bem maior da nossa cidade chama-se o cidadão soteropolitano. É ele que tem que ser ajudado, de novo aqui o ajudado Jackson. É ele que precisa ser olhado, visto e ser
a coisa mais o centro de tudo, tá? Então, eu espero muito poder contribuir à cidade de Salvador. Estou pronto, preparado. Foram 22 anos de vida, de bastidores, de vida pública, né, como gestor, onde eu entendo a comunidade, onde eu conheço a cidade de Salvador profundamente, conheço seus problemas, conheço o executivo a fundo, sabe, dentro do que me tange. E, assim, eu estou pronto para poder, hoje, buscar essa vereança e espero contar com o apoio das pessoas, de todos os ouvintes aqui, todos os cidadãos de Salvador, nos dê essa oportunidade. É uma primeira candidatura, é uma pessoa experiente, sendo um novo candidato a Salvador. E, assim, vamos lá, vamos em frente. A luta é árdua, a luta é grande, estamos em campanha, não para. Eu falo assim, Matheus, não paro, eu tenho incessantemente, Jackson, andando nas comunidades, entendendo os problemas, buscando solucionar junto à prefeitura esses problemas, solicitando isso. Mas, assim, a caminhada é longa, o trabalho é longo, e eu quero poder construir isso junto com aqueles que acreditam em nosso projeto. Matheus Galvão, 22444, meu amigo. Muito obrigado, Jackson, por tudo. Legal, muito grato a você aí. Valeu, meu irmão. Saúde e paz aí. Muito obrigado. Na vida. Valeu. Valeu, querido. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.